Você já se perguntou qual é a longevidade da prótese do tipo protocolo? Se você quer saber como isso funciona, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou aqui te esclarecer. Eu sou o Dr. Sérgio Funchal, especialista em implantes, e hoje eu vou falar um pouquinho de qual é a longevidade da prótese do tipo protocolo. E aí eu sempre recebo a seguinte pergunta: doutor, qual tempo dura a minha prótese? Eu quero que você entenda que existem duas situações. A parte cirúrgica, que eu chamo de fundação, e a parte protética, que eu chamo de casa. E a união das duas faz com que você tenha uma situação parecida com uma casa, uma fundação e uma casa. E na prótese protocolo a gente também tem isso. Quem faz a fundação da nossa casa? Os nossos implantes dentários. Eles estão escondidos na gengiva, fazendo a sustentação para que essa prótese fique. E a casa seria a própria prótese. Então qual é a longevidade dessa prótese? Essa longevidade da prótese é completamente diferente da longevidade dos implantes dentários. Os implantes, uma vez colocados no osso, saudáveis, em condições, dificilmente eles precisam ser mexidos. E a longevidade, hoje os próprios artigos têm mostrado mais de 20 anos na literatura de sucesso desses implantes dentários. Então é muito difícil saber se o implante vai durar uma vida inteira. Mas se você cuidar, os artigos têm mostrado que a longevidade desse tipo de tratamento ainda é muito alta. Diferente um pouco da prótese do tipo protocolo. A prótese do tipo protocolo, ela tem um material extremamente resistente que pode ser tanto de acrílico quanto de cerâmica. E os dois vão ter uma longevidade muito grande. A diferença entre eles é a resistência e esse desgaste. Mas agora, vamos pensar um pouquinho. Vamos fazer uma analogia. Vamos dizer que eu pegue o melhor pneu do mercado e coloque num carro onde ele está com a suspensão quebrada ou não está alinhado, e você vai andar com esse carro e você vai estragar esse pneu. Quando você faz isso, o desgaste desse pneu vai ser muito maior do que se ele tivesse alinhado, com a suspensão trocada, com as peças na revisão de maneira correta. Muito bem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com o protocolo não é diferente. A gente tem um material que vai substituir os seus dentes, mas que ele depende um pouco do estilo de vida. Por exemplo, um paciente que tem um bruxismo, que ele tem aquele apertamento dental, ele vai ter tendencialmente um desgaste muito maior dos dentes do que o paciente que não tem esse apertamento. Ou um paciente que morde uma caneta, ele pode ter um risco maior de fratura, por exemplo, de um dente, que ele teve talvez num dente natural, que a outra pessoa que você não faz o uso desse apertamento tenha. Então, entendam que a durabilidade é relativa, depende de como você faz o uso do teu trabalho. Tá? Mas de maneira geral, a durabilidade dessas peças são bem interessantes. Mas elas vão ter um desgaste com o passar do tempo. Doutor, como eu vou saber quanto tempo que eu tenho que fazer a troca dos meus dentes? Essa pergunta é a mais importante. E aí que eu falo, você tem que fazer a manutenção preventiva. O que é essa manutenção preventiva? Toda vez que você faz um tratamento, você tem que ser acompanhado por esse dentista durante o período da tua vida. Por quê? Porque é ali que a gente vai identificar se está tendo um desgaste precoce, se está acontecendo alguma falha em algum momento, se aquele material foi indicado, mas agora ele precisa ser trocado, substituído. Da mesma forma que o teu carro passa por manutenções regradas para troca de óleo, filtro e pastilha, a tua prótese do tipo protocolo precisa ser acompanhada para avaliar se aqueles parafusinhos estão em condições, se os implantes não estão tendo nenhuma inflamação, se você está conseguindo higienizar de maneira correta. Então isso sim é que vai fazer com que você tenha longevidade no teu tratamento. E entenda que essa longevidade depende de como você cuida do teu tratamento. Também temos que entender que a manutenção ela serve para a forma preventiva. Eu vou dar um exemplo disso. A gente trata inúmeros pacientes com a prótese do tipo protocolo, que é uma prótese acrílica, que tem um desgaste normal, mas que para alguns pacientes ela pode ser acelerada. Por quê? Porque o paciente tem outras condições bucais que levam a esse desgaste precoce. Então, vejam que eu tenho dois pacientes que um fez manutenção
e o outro nunca acompanhou. E os dois voltam 2 anos depois. Esse paciente que está sempre passando em acompanhamentos, que a gente está sempre olhando, o desgaste dele ou é mínimo ou ele está sendo corrigido e orientado o tempo todo. Esse paciente que nunca mais passou com a gente, a hora que ele chega aqui na clínica novamente, ele vai ser olhado para aquela prótese e vai ver um desgaste errôneo em algum ponto ou alguma dificuldade que ele não conseguiu, que levou ele até um outro problema. E daí talvez tenhamos que corrigir novamente o tratamento que foi feito. Então vejam que a importância da manutenção é fundamental. Você tem que ser acompanhado. Você não vai no seu cardiologista? Você não faz o seu check-up anual? Por que o seu tratamento odontológico tem que ser diferente? Então, se você quer saber mais, se você quer tirar alguma dúvida, não deixe de escrever os seus comentários aqui embaixo, que nós iremos respondê-los. E também não esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações e nos siga em todos os canais.